Olá, meu aluno, eu sou o professor Alisson Pereira, o seu professor de língua portuguesa e redação, e eu estou aqui no Escala Vestibulares para te auxiliar a tirar nota 1000 na redação do Enem, e que com essa nota você possa alcançar aí o curso dos seus sonhos. Então vamos lá, a gente precisa entender como nós podemos estudar redação para o Enem. Então aqui eu sou o professor Alisson Pereira, sou formado em Letras Português pela Universidade de Brasília, a UNB. Sou ex-professor do Colégio Militar de Brasília, fui também revisor do STJ, sou aprovado aí nos concursos da Polícia Penal, aqui do Distrito Federal e também da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Eu estou aqui hoje para justamente te ensinar isso, redação, que para muitos é um bicho de 7 cabeças, mas para você, meu aluno, o aluno aqui do Escala Vestibulares, não vai ser. Vai ser um processo tranquilo, um processo fácil. Você, inclusive, vai gostar de praticar aqui a redação. Então, vamos lá. A gente precisa conhecer primeiro a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, você já tem que saber que essa é a tipologia cobrada no Enem, um texto dissertativo argumentativo. Você vai trazer ideias, vai trazer informações e você vai trazer argumentos para comprovar o seu ponto de vista. Então, na redação do Enem, eu tenho que trazer, primeiramente, lá no meu parágrafo de introdução, uma tese. Professor, mas o que é uma tese? É uma opinião central. Opinião central a respeito de determinado assunto. Então, a partir desse assunto, você vai trazer informações, vai trazer ideias, argumentos para defender o seu ponto de vista. Ponto de vista. Ponto de vista, meu aluno. Então, o Enem, ele pede que você, traga ali conhecimentos relevantes, ao desenvolvimento do tema. Eu não posso trazer qualquer informação. Tem que ser informações relevantes ao tema, tá? Então isso é importantíssimo. A gente vai começar aqui pela estrutura do texto dissertativo argumentativo para que você compreenda como que a gente pode fazer e estruturar aí a sua redação. Vamos supor que aqui seja a sua folhinha de redação. A sua redação ela vai ser dividida em 4 parágrafos, tá? 1, 2, 3, 4 parágrafos. Então, cada parágrafo ele vai ter ali uma estrutura própria, ele vai ter uma característica própria. Então, no primeiro parágrafo, ele vai ser o chamado parágrafo de introdução. Introdução. Aqui eu vou introduzir as minhas ideias. No segundo parágrafo vai ser o desenvolvimento 1. Desenvolvimento 1. Desenvolvimento 1. No terceiro parágrafo vai ser o desenvolvimento 2. Desenvolvimento 2. Desenvolvimento 2. E, por fim, no quarto parágrafo vai ser o parágrafo de conclusão. O que tem acontecido aí com muitos alunos? A redação ela contém 30 linhas. 30 linhas. E aí o aluno ele se perde um pouco na estrutura. Professor, eu posso fazer a minha redação de 30 linhas em 3 parágrafos? 1, 2... Opa, deixa eu apagar aqui. Borracha. Eu posso fazer, professor, a minha redação em 3 parágrafos? Introdução, desenvolvimento e conclusão? Não, eu não posso. Por que, professor, eu não posso? Porque a estrutura do texto dissertativo argumentativo, ela tem que ter necessariamente uma introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Porque as ideias apresentadas, elas têm que estar todas coerentes e relacionadas a cada um dos parágrafos que você vai produzir. Na introdução, você vai apresentar o tema, vai apresentar a tese, vai antecipar os seus argumentos. Desenvolvimento 1, você vai apresentar ali um repertório sociocultural relacionado ao tema, vai trazer suas ideias. No desenvolvimento 2, vai dar continuidade às suas ideias e na conclusão você vai apresentar aí a sua proposta de intervenção. Então essa é a estrutura padrão do texto dissertativo argumentativo. 4 parágrafos, esquece os 3 parágrafos, são 4 parágrafos. Olha,
Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. E aqui no curso a gente vai aprender, professor, como que eu faço uma introdução perfeita para cativar o meu examinador? Vou te ensinar o passo a passo, introdução 1. Desenvolvimento 1, professor, como que eu posso trazer argumentos ali para convencer o meu ponto de vista, para mostrar que o meu ponto de vista é um ponto válido, né, que eu tenho informações necessárias para convencer o meu leitor. Desenvolvimento 2, como que eu posso dar continuidade nas minhas ideias? E aí eu vou te mostrar tudinho. E na conclusão, como que eu posso apresentar então ali soluções viáveis relacionadas ao tema que respeite os direitos humanos para, né, os meus problemas. Então a redação do Enem, ela vai trazer ali problemas para que você possa trabalhá-los ao longo do desenvolvimento 1 e 2 e na conclusão você tem que trazer o quê? A proposta de intervenção. Proposta de intervenção. E aí a gente vai aprender como que a gente vai fazer, né, essa proposta de intervenção, porque ela tem que ter ali alguns elementos necessários para que seja uma proposta viável. Então essa é a estrutura, voltando aqui para o slide, essa é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Esse tipo textual que é cobrado na redação do Enem. Beleza, meu aluno? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Tudo muito bem, né, ajustado. E uma outra coisa que a gente precisa ter em mente é que na hora de produzir, vou até mudar a cor, na hora de produzir, colocar um azul, a nossa redação, eu tenho que ter respeito às margens. Então vamos lá, ó, novamente, um parágrafo de introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Aqui eu vou mudar a cor novamente para que você possa perceber. Veja só, eu não posso ultrapassar aqui o limite. Então eu tenho que ter cuidado com a translineação. Isso também conta para efeito de estruturação da redação. Então eu não posso ultrapassar aqui, tá? E a primeira coisa, né, além da divisão em parágrafos que o examinador conta, né? Veja só, 1, 2, 3, 4, é também sobre a legibilidade. Legibilidade. Então, meu aluno, o primeiro ponto a ser tocado é sobre a sua letra. Professor, eu tenho que ter a letra perfeita, redondinha? Não, você vê aqui que nem eu tenho, né? Nem o professor tem a letra perfeita. Mas você tem que apresentar uma letra que o examinador ele consiga fazer a leitura de primeira, né? Então, o examinador ele pegou a sua redação, ele vai olhar lá. Introdução, desenvolvimento e conclusão. 1 e 2 e conclusão. Está tudo muito bem estabelecido. 4 parágrafos, aquilo que é recomendado. Translineação, né? Respeito às margens, tanto à direita como à esquerda. A letra ela não apresenta nenhum tipo de dificuldade na hora de fazer a leitura. Então, o primeiro ponto você já venceu, que é a apresentação da sua redação. Então, veja só. A apresentação da sua redação. O primeiro ponto é que a sua redação ela tem que estar o quê? Apresentável, tá? Para que aí o examinador tenha a facilidade de fazer a leitura da sua redação, tá? Em relação ao texto dissertativo argumentativo, eu trouxe, vou colocar aqui o vermelho, eu trouxe, né, um conceito sobre o texto dissertativo argumentativo. Vou colocar aqui o marca-texto sobre o dissertativo argumentativo. Isso aqui está lá na cartilha do Enem. Cartilha do Enem. Está lá na cartilha do Enem. Então, é leitura obrigatória para você que vai fazer o Enem neste ano de 2024. Porque lá, o INEP ele vai te mostrar como que você pode fazer uma redação nota 1000. E aí ele vai trazer exemplos também de redação nota 1000, que é muito importante para que você compreenda como que o aluno que tirou nota 1000, como que ele escreveu, para que você também possa fazer igual, tá? Então, o texto dissertativo argumentativo é aquele que organiza na defesa de um ponto de vista. Lembra aquilo que eu falei agorinha? É fundamentados com argumentos a fim de influenciar. A principal característica do texto dissertativo argumentativo é convencer alguém, tá? A opinião do leitor, tentando convencê-lo. Olha aqui, ó, o que eu acabei de falar. Convencê-lo de que a ideia defendida está correta. Então, você vai apresentar uma ideia, você vai trazer argumentos para convencer o seu leitor. É essa a habilidade que o Enem espera de um aluno hoje do ensino médio,
né? Que ele saiba convencer alguém por meio de argumentos claros, tá? Olha só, expor e explicar ideias. Por isso há uma dupla natureza nesse tipo textual. É argumentativo porque defende um ponto de vista, uma opinião. É dissertativo porque utiliza explicações para justificá-lo. Então veja só, o texto dissertativo argumentativo é aquilo que eu falei. Você vai trazer informações, vai trazer ideias relacionadas ao tema e você vai trazer argumentos para defender o seu ponto de vista. Você não pode falar, a violência é uma problemática. Tá, mas por que ela é uma problemática? Mesmo o óbvio ele precisa ser falado. Por conta disso, disso e disso. Então você tem que trazer argumentos para defender o seu ponto de vista. E o objetivo do texto dissertativo argumentativo é convencer o leitor de que o ponto de vista é acertado e irrelevante. Para tanto, mobiliza informações, fatos e opiniões à luz de um raciocínio coerente e consistente. Então todas essas suas ideias, elas têm que estar o quê? Relacionadas ao tema, que é o centro da sua dissertação. Beleza? Vamos prosseguir. Veja só, é interessante a gente saber o que pode ser atribuído nota 0 para que você possa evitar, né? Então, ó, será atribuída nota 0 naquela redação que ela tenha predominância de outro tipo textual. Então, veja só, qual é o tipo cobrado no Enem? O texto dissertativo argumentativo. Agora, se você, na sua dissertação, trouxer ali um texto que tenha predominância, ou seja, quase todo, um texto narrativo, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Você trouxer uma outra tipologia textual, a exemplo de um texto narrativo, você vai ter a nota atribuída 0. Porque o texto padrão que o Enem cobra é o texto dissertativo argumentativo. Então você tem que obedecer à tipologia textual cobrada pelo Enem, tá? Ó, mesmo que atenda às exigências dos outros critérios de avaliação. Agora, ó, já redações, por outro lado, né, que apresentam muitas características de outro tipo textual, em meio a um texto predominantemente dissertativo argumentativo, não receberão a nota 0 total, mas serão penalizados na competência 2. E aí a nossa próxima aula é sobre as competências, tá? Para que você possa, né, saber quais são as 5 competências do Enem e que você possa marcar na sua redação. Eu atendi a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Então eu fiz uma boa redação, tá? Você não deve, por exemplo, elaborar um poema, tá? Ou reduzir o seu texto à narração, foi aquilo que eu acabei de falar, de uma história ou de um depoimento de experiência pessoal, ainda que aborde o tema de forma completa, tá? No processo argumentativo é possível apresentar trechos pontuais, ali, uma aqui e outra ali, narrando acontecimentos que justificam um ponto de vista, mas o texto não pode se reduzir a uma narração. Por essa, não apresentará as características do tipo textual solicitado. Então, meu aluno, você pode fazer sim o uso da narração, mas desde que seja pontual. Eu narrei um acontecimento para contextualizar o tema e apresentar a minha argumentação. A minha redação ela não foi inteiramente uma narração, porque se for eu vou receber nota 0. E mesmo que tenha ali outros tipos textuais, além do dissertativo argumentativo, pode ser que a minha nota seja reduzida na competência 2, que trata também sobre a estrutura textual. Beleza? Vamos seguir. Um outro ponto importante, né, no estudo da redação para o Enem, na redação, na sua preparação, é você ter o hábito da leitura. Não tem como hoje, meu aluno, você fazer uma redação que seja ali 800 mais e não tiver o hábito da leitura. Então, por quê? O hábito da leitura, ela aumenta o seu vocabulário, ela te ajuda nas regras gramaticais, que é muito importante, ó, competência de número 1, que trata sobre as regras gramaticais, estimula a sua criatividade, amplia a sua visão de mundo. Então veja só, tudo isso aqui hoje é necessário para que você possa fazer uma redação, vamos lá, digamos que perfeita. Então você tem que ter um vocabulário bom, um vocabulário rico, você tem que ter domínio das regras gramaticais, você tem que ter criatividade, você tem que ter uma visão de mundo ampliada. Você não pode ficar somente aqui, você tem que ter uma visão completa ali daquilo que o examinador vai te passar. Então a leitura, ela vai te ajudar, sim,
nessa sua preparação, tá? De hoje até o dia da prova. Então é muito importante também que nessa preparação você conheça também as regras gramaticais. Então olha só, o uso da vírgula, concordância verbal e nominal, regência, crase, ortografia. Então é muito importante porque, por exemplo, você está lá na sua redação, vai utilizar a Constituição Federal. Aí você coloca assim, a Constituição Federal de 1988 garante o direito à moradia, por exemplo. Moradia. E aí você esquece de colocar a crase aqui, ó. Quem tem direito a. Juntou com a de moradia, tem que ter o quê? Crase. Então faltou você colocar a crase aqui no A de moradia. Então você já perdeu pontuação lá na competência de número 1, tá? No C1, que trata sobre as regras gramaticais. Então você tem que ficar ligado sobre isso. Um outro ponto importante também aqui sobre as regras gramaticais é que acontece muito. Além do aluno ele não colocar, né, a crase aqui no direito à moradia, ele ainda faz isso aqui, ó. A Constituição Federal de 1998 garante, aí coloca uma vírgula bem aqui, porque achou que o período ficou muito longo e tinha que colocar uma vírgula, garante. Então veja só, é proibido, meu aluno, separar o sujeito, deixa eu voltar aqui, separar o sujeito do verbo por meio de vírgula, tá? Sujeito, verbo, e você acabar separando os dois por meio de pontuação, proibido, você já vai perder pontuação lá na competência número 1. Então o primeiro passo para escrever bem é dominar todas as regras gramaticais. Então você tem que saber o uso da vírgula, tá? Não pode separar o sujeito do verbo. Se tiver ali uma oração, né, deslocada, a gente vai aprender isso também no nosso curso de gramática, gramatical texto. Uma oração deslocada com mais de, né, a partir de 3 palavras, você tem que colocar aqui obrigatoriamente a vírgula. Concordância verbal e nominal, tem que fazer a concordância direitinho. Se o sujeito está no plural, o verbo também vai para o plural. Regência, crase, ortografia, principalmente, tá? Não dá mais para a gente escrever errado a essa altura do campeonato. Beleza? Então vamos lá. Uma outra coisa importante também na sua preparação. Aqui a gente está lidando com o quê? Preparação. Né? O que eu posso fazer, professor, para me preparar de uma maneira mais adequada? É gravar os referenciais teóricos. Professor, vem aqui para a câmera. Professor, eu sou obrigado a utilizar um filósofo, sou obrigado a utilizar um dado estatístico, um exemplo na minha redação? Você é obrigado. Então você hoje não pode deixar de citar, seja um filósofo, uma música, um filme. Professor, mas pode? Volta aqui para a tela. Eu posso, professor, citar um filme? Eu posso citar uma série? Sim, você pode citar um filme, você pode citar uma série, desde que ela esteja contextualizada ao tema. O que você não pode fazer é, o tema está tratando sobre isso, eu lembrei de uma série, eu vou jogar aqui para encher linguiça. Não, ela tem que estar o quê? Contextualizada ao tema, articulada ao tema. Você tem que mostrar a relação da sua série, do seu filme, da sua música, do seu poema com o tema, tá? Você não pode simplesmente jogar lá sem fazer essa contextualização. Então veja só, eu posso trazer filme, sim, eu posso trazer uma série, eu posso trazer um poema, eu posso trazer dados, né? Eu posso trazer um exemplo, eu posso trazer aqui também, ó, uma citação de autoridade. Isso é muito importante para, né, a sua redação, para a sua argumentação. Você pode escrever aqui, ó, segundo o filósofo, e aí você traz, né,
essa relação do filósofo com a sua redação. Então é muito importante hoje que na sua preparação, vem aqui comigo, na sua preparação você tem um caderninho, né, dos seus referenciais teóricos. Então você vai estudar, você vai pegar, olha só, voltando aqui, ó, meio ambiente. Lá no caderninho você vai anotar referenciais teóricos a respeito do meio ambiente, da saúde, problemas sociais, política, porque esses temas, eles são, né, propensos de cair lá no Enem. O meio ambiente, sobre a saúde da população brasileira, a gente passou aí dengue, covid, problemas sociais, miséria, fome, política, enfim. Esses aspectos, eles podem cair na sua redação. E você não pode ser pego, né, desprevenido. Então você tem que fazer um caderninho com esses temas aqui, ó. Caderno. Caderno de repertório. Para que você possa aí apresentar esse repertório, que é muito importante o repertório na redação do Enem. Beleza? Então pegue esses temas aqui. Nas nossas aulas de redação eu também vou trazer repertório para vocês, para que vocês possam, né, colocar aí na redação de vocês e fazer um bom desenvolvimento temático. Então é muito importante que grave um ou dois referenciais teóricos para cada eixo temático, né? A exemplo desses que eu trouxe para vocês. Beleza? Então veja só, eu trouxe aqui agora uns exemplos de redação nota 1000 sobre manipulação do comportamento. Cadê? Eu vou grifar aqui para vocês. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse tema aqui, se eu não me engano, ele caiu em 2018, tá? Na redação do Enem de 2018, né? E aqui eu trouxe uns repertórios diversificados, né? Escolhi lá essas redações porque elas apresentam repertórios diversificados, para que você possa entender que você não precisa necessariamente citar um filósofo, ou um dado, ou um poema, tem que ser somente isso. Não, você pode trazer outras coisas, tá? Então vamos lá, ó. Essa redação é do Pedro, tá? Redação nota 1000, tá lá na cartilha do Enem de 2019, na página 41. Então vamos lá, ó. Ademais, já tem aqui o nosso primeiro conectivo, né? Ligando o nosso parágrafo. Ademais, é preciso compreender tal fenômeno patológico como um atentado às instituições democráticas. Isso porque a perspectiva de mundo dos indivíduos coordena suas escolhas em eleições e plebiscitos públicos. Ponto final. Dessa maneira, vou grifar para vocês aqui. Dessa maneira, mais um conectivo, o povo tende a agir segundo o conceito de minoridade do filósofo iluminista, veja só, o meu repertório, Immanuel Kant, no qual as decisões pessoais são tomadas pelo intelecto e influência de outro. Evidências, assim, que o domínio da seletividade de informações nas redes sociais como Facebook e Twitter pode representar uma sabotagem ao Estado democrático. Então veja só, qual é o tema? Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então veja só, esse parágrafo aqui de desenvolvimento, ele está perfeitinho. Ele tem aqui um conectivo, né, para iniciar a sua ideia. Tem um outro conectivo aqui muito importante. Também tem mais um conectivo fechando as ideias. E aqui ele utilizou o quê? Uma citação de autoridade, né? Uma citação. Ele trouxe quem? Aqui, ó, filósofo Immanuel Kant, para desenvolver suas ideias. Então veja só que esse parágrafo de desenvolvimento, ele está bem amarrado, né? Porque todas as ideias que o aluno apresentou, que o candidato apresentou, elas estão relacionadas ao tema, manipulação do comportamento do usuário, e que no final ele argumenta, porque pode representar uma sabotagem ao Estado democrático. Beleza? Vamos ver mais uma. Ó, a utilização dos meios de comunicação para manipular. Qual é a palavra-chave? Manipulação. Tá aqui, ó. Manipulação. Ó, palavra-chave. Muito importante que a redação de vocês apresente as palavras-chave, tá? Comportamentos não é recente no Brasil. Então veja só, ela vai fazer uma contextualização. Ela vai pegar aqui, ó. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Então veja só, daqui para trás ela fez o quê? Uma narração. Ixi, professor, mas narração não é proibido? Não. A narração não é proibida.
O que é proibido é você fazer um texto completamente narrativo. Aqui ela se apropriou de uma outra tipologia textual para dar início ao seu argumento. Vamos aqui, ó, marcar mais um conectivo. Entretanto, os atuais mecanismos de controle, aí aqui ela já faz a relação, né, do passado de Getúlio Vargas, né, que ela narrou, com os dias atuais, ó. Os atuais mecanismos de controle de dados. Palavra-chave, olha só, controle de dados. Proporcionados pela internet, outra palavra-chave, revolucionários de maneira negativa essa prática. Uma vez que, vamos anotar mais uma vez aqui, mais um conectivo, agora esse conectivo explicativo, né? Conferir aos usuários uma sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, mais um conectivo, demandam intervenções. Olha só, mais um outro conectivo. Ademais, é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque à influência nos hábitos de consumo e nas convicções pessoais do usuário. Então veja só, meu aluno, que essa redação ela está perfeitinha. Por quê? No final, ela fala, ó, é necessário ressaltar os principais impactos da manipulação. Veja só que principais está o quê? No plural, principais. Então ela tem que citar o quê? Pelo menos dois. E ela citou, o primeiro é a influência nos hábitos de consumo, e nas convicções pessoais dos usuários, 2. Então, se você trouxe aí uma argumentação no plural, o seu exemplo também tem que ser pelo menos 2, tá? Então, veja só, ela trouxe aqui agora já uma narração. Ela não fez uma citação de autoridade, mas uma narração, meu aluno, para você entender que não é necessário você citar só tenho que fazer um filósofo, não, né? Tem que ser um poema, não, eu posso utilizar uma contextualização histórica para tratar sobre o meu tema, beleza? E aqui, mais um para a gente finalizar. Olha só, Fernanda. No filme Matrix, clássico de gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos. Palavra-chave, manipular. Que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Embora, mais um conectivo, aqui também é outro conectivo, a fim de, embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, mais um conectivo, pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Então veja só, olha aqui o aluno citando um filme. Professor, então é verdade que eu posso citar filme? É verdade, desde que ele esteja contextualizado, né, ao meu tema. Então tá aqui, meu aluno. E para a gente encerrar, é importante que você utilize também conectivos para interligar as suas ideias. É o que trata da competência número 4. Então, professor, quais são alguns conectivos aí que eu posso utilizar? Vamos começar pelo desenvolvimento 1. Eu posso utilizar o nesse sentido. Eu posso utilizar diante desse cenário. Professor, me fala mais um que eu posso utilizar. Por conseguinte. Então, assim, há uma infinidade de conectivos que você pode utilizar. Agora, professor, vamos lá para o desenvolvimento 2. Quais que o senhor me indica que eu posso utilizar para que eu possa atender aí a competência de número 4? Você pode dar prosseguimento às suas ideias utilizando o ademais, adicionando uma nova ideia. Você pode utilizar também o outro assim. Enfim, vários conectivos para você utilizar na sua redação. E a conclusão, professor? Quais conectivos o senhor me recomenda? O mais conhecido de todos, portanto, é um ótimo conectivo. Logo, assim. Enfim, vários conectivos aí que você pode utilizar para diversificar, né, a sua redação. Então temos aqui o nesse sentido, diante desse cenário, por conseguir desenvolvimento 1, ademais outro assim, desenvolvimento 2, portanto, logo, assim. E, por fim, meu aluno, para a gente encerrar, claro, tem que ser o que? O treinamento. Veja só, treinamento, treine muito.
Redação, ela é prática. Não tem como a gente aprender redação se você não for lá, sentar a bundinha na sua cadeira, pegar um tema e praticar, enfrentar sem medo, tá? Aqui no nosso curso, eu vou te ensinar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Professor, o que eu tenho que escrever em cada parágrafo? Vou te ensinar, para que você perca o medo e assim possa tirar a nota tão sonhada, 1000, na redação do Enem, e aí que você possa também conseguir o curso dos seus sonhos. O estudo vale a pena você se dedicar, se abdicar um pouquinho aí, sei lá, de algumas amizades, de divertimentos, para que você possa focar no estudo e conseguir aí o curso dos seus sonhos. Beleza? Então, não tem mistério. Você precisa treinar. Mas só treinar? Não. Tem que treinar muito. Pegar a estrutura do texto dissertativo argumentativo para que você possa aí tirar uma excelente nota na redação do Enem. Conte comigo, conte com a gente do Escala Vestibulares, que nós vamos te auxiliar do início ao fim. Até a próxima aula, meu aluno.